Bom dia, amigo internauta. Você crê que existe assombração? Assombração. Pessoas que morreram e que ficam vagando e atormentando às vezes até as pessoas? Pois eu digo para você que existe. Aqueles que andaram com Deus, cumpriram o seu papel aqui na terra, eles vão para um lugar de descanso. Porém, os que não cumprem o seu papel, o papel que Deus, aquilo que Deus determinou para aquela pessoa cumprir aqui, os mandamentos, ele vai para a quinta dimensão. E na quinta dimensão eles voltam, eles não têm um corpo para descansar lá, então eles voltam aqui e acaba aparecendo para muitos. E se não aparece visivelmente, mas começa, vamos dizer assim, bagunçar. Começa a bater umas panelas, começa a abrir uma porta e assim por diante, né? Eu vou contar uma história aqui, que quando eu tinha 7 anos de idade, meu pai viajou para o norte, ele gostava muito de ir para o norte, várias vezes, quase todo ano, ou de 2 em 2 anos, e nós moramos na região de Santa Anastácia, no sítio dos Brambila. E ali tinha uma casa, um casarão antigo, nós morávamos nela. E toda noite tinha uma alma penada de uma mulher que vinha toda noite atormentar principalmente minha mãe. O que ela fazia? Essa alma penada, ela vinha, abria a porta. Você sabe que nas casas de tábua no sítio tem aquelas tramelas. Então você gira aquela tramela e abre a porta. Então, quando você abre a porta, ela faz... Então, toda noite minha mãe ouvia isto. Minha mãe não foi uma mulher de mentiras. E também minhas irmãs ouviram, meus irmãos também, e eu também cheguei a escutar. Só não cheguei a ver algo. Mas então eu entrava na porta, era uma casona grande, então andava mais ou menos uns 20 metros para poder chegar na cozinha. E tinha 2 quartos à direita, 2 quartos à esquerda, e a cozinha mais para baixo. E o que acontece é que essa alma penada, ela entrava, ela abria a porta, ela escutava ela abrir, e aí ela, de salto alto, escutava, troc, troc. No sítio a nossa casa era de barro vermelho, mas ficava bem duro. Então ela entrava, cloc, 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 com sapato de salto alto. E até a descida da escada da cozinha. E aí voltava até na porta da sala. Depois, 3 vezes ela fazia isso. E voltava. Às vezes, ela descia para a parte da cozinha, onde tinha um giral e uma janela bem de frente, onde que minhas irmãs Marinita lavava as louças, as panelas, e depois tinha um tacho daqueles tacho feito de lata, e tinha uma gamela feito de madeira, que portava água. Então, lavava numa e enxaguava noutra. E aí, quando acabava, jogava as 2 águas fora. Abria a janela, era mais alto do que do chão, bastante. Então, ela jogava, fazia... E essa alma penada fazia a mesma coisa que as minhas irmãs faziam. Minha mãe, dormindo deitada no quarto, escutava, por volta mais ou menos de 8h30, 9 horas da noite, por aí assim, sempre, todo dia, toda noite, quer dizer, vinha e fazia esse trajeto, 1, 2 vezes, e às vezes descia para baixo, e às vezes ficava só na sala e ia embora. Mas quando eu descia para a cozinha, ia para o lava-pratos. Então mexia nos pratos, mexia nas panelas e tudo. Então por várias vezes minha mãe levantou, não tinha nada. Estava tudo a porta aberta, porta fechada, quer dizer. Estava tudo, os pratos no lugar, as gamelas tudo virada de boca para baixo, porque já tinha derramado. Mas ela fazia tudo. Essa alma penada, ela
a minha mãe escutava todo o barulho de como as minhas irmãs faziam. E aí, houve um dia, quando jogava água, então quando caía lá no chão, aí escutava. Minha mãe, de lá do quarto, falava assim: lavou direito, sua sem vergonha. Minha mãe era super corajosa. Então, aí, um dia, num dia de sábado, meus irmãos e as minhas irmãs foram, minha irmã Marinita foi para um baile numa colônia que era próximo do Brambila, passava o Baldacine, em Santo Anastácio, e logo em seguida tinha a colônia dos Esquerdos. As pessoas que ouviram esse vídeo, talvez se ouvir, vai lembrar que existia isso, uma colônia de umas 13, 14 casas, tudo de quase parente um do outro. Então eles foram num baile, num sábado. E quando ele estava lá no baile, enquanto isso minha mãe estava passando por apertos. Eu era pequeno, 7 anos, minha irmã Maria tinha 9 anos, então essa alma penada entrou. A primeira vez ela foi cloc, 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 até na porta da cozinha. E a segunda vez, ela voltou até na porta da sala, depois voltou até na porta da cozinha, voltou até na porta da sala, 3 vezes. Na terceira vez, ao invés dela descer para a cozinha, ou ir embora, ela veio para o quarto da minha mãe, que ficava ao lado, entrando na porta da sala, ficava ao lado esquerdo. E ela abriu a porta rapidamente, entrou para dentro, pegou o lençol de minha mãe e puxou para debaixo da cama. E como as pessoas muitos tinham falado, se você mandar ela para os infernos, para os quintos dos infernos, ela vai e aí pare de atentar. Então aí minha mãe estava aborrecida já com essa alma, já 2 anos perturbando, quase todas as noites acontecia isso. Aí ela pegou, estava só eu, minha irmã Maria, pequeno, eu 7 anos e ela 9 anos, 10 anos. Então, aí minha mãe, quando ela puxou para debaixo da cama, aí minha mãe gritou: vai-te para os quintos dos infernos, sua alma penada. Por incrível que pareça, daquele dia em diante, nunca mais aconteceu. Mas era uma casa assombrada. Por 2 anos foi uma perturbação total. E nós não sabíamos o que fazer, né? Naquele tempo minha mãe não sabia o que fazer. Os meus irmãos também, já grandes, não sabiam o que fazer. Teve uma vez que o meu irmão Fernando, de manhã cedo, 5 horas da manhã, algo entrou no quarto dele e colocou um ferro quente na mão dele. E ele gritava: ó, queimou, tá queimando, tá queimando, tá queimando. Mas nós olhávamos, não via nada. Mas ele viu. E aí minha irmã escutou quando algo pulou a janela e saiu. Então era uma casa assombrada. Existe? Existe. Aí você da mensagem pode pensar assim: não existe essas coisas. E como que o profeta bateu? Num velho, o chapéu foi para cima e ele voltou, Brana voltou e começou a procurar. E daí a pouco veio outro irmão que estava no culto e falou: não, irmão Brana, é que há 7 anos atrás um velho foi atropelado aqui. E ele sempre aparece para as pessoas. Várias pessoas já bateram nesse velho aqui. E fica procurando, não acha, depois aí vai embora. Então acontece. Lembra? Só que aí é verdadeiro, né? Lembra dos discípulos no barco? Quando eles viram Jesus, o que eles disseram? É um fantasma. Fantasma é uma assombração. É um fantasma. Então quer dizer que já existia lá atrás. Se existe coisas boas, existe também mal. Mas eu estou contando isso aqui porque eu lembrei que existe coisas boas, existe almas boas e existe almas em prisão, penada, que fica voltando para aparecer. Por isso que
Aí eu entro também agora uma coisa no espiritual. Tem muitos da mensagem que diz que o irmão Branham está falando com eles. Eu aprendi de irmão Branham direto. Irmão Branham falou comigo. Se você está dizendo isso, que o irmão Branham falou com você, uma coisa é certa. Você está colocando o irmão Branham na quinta dimensão. Porque ele pregou sobre as sete dimensões. A primeira, luz, matéria e tempo. A quarta, você entra pelo aparelho, a televisão, telefone. E a quinta dimensão é a região dos perdidos. E a sexta região é a região onde os salvos estão descansando. Se ele está descansando, ele viveu uma vida correta, está descansando onde Deus colocou o lugar de descanso. Então ele não aparece mais, não volta mais aqui. Mas aquele que está vagando, não tem um corpo para descansar, ele volta aqui e aparece para muitas pessoas. Tá? Então fique sabendo disso. Mas eu contei, é uma coisa íntima. Então, existiu essa assombração penada que há muito tempo perturbava minha mãe. Por 2 anos foi assim, no sítio dos Brambilas, em Santo Anastácio, na região de Santo Anastácio, indo em direção para a Chave Manzano. Então, eu vivi na infância ali e tenho esse conhecimento. Então, aí você pode dizer, mas ainda existe hoje? Não, hoje você não vai ver essas assombrações mais. Antigamente o povo via essas assombrações, mas hoje você não vai ver. Por quê? Eles estão mortos vivos. Eles têm nome de que vive, mas está morto. Porém, andando ainda nessa dimensão, até acabar o tempo deles e o nosso também, que nós ir embora para a sexta dimensão ou para a sétima dimensão. Vamos para a glória, vamos para a festa das bodas do Cordeiro e aí não temos que voltar mais aqui. Tanto os que partiram, dormiram, foram para o cemitério, como os que estão vivos, que terá a transformação, que é o que nós estamos esperando, e aí o rápido. Então existe assombração. Só que hoje elas estão vivas. É o tempo dos mortos-vivos. Você viu muitos e muitos anos passando os filmes Os Mortos-Vivos. E é isso aí mesmo. Eles estão mortos. Você vai ver em Apocalipse, ele tem nome de que vive, mas está morto. Tá bom? Deus te abençoe, irmão. Apenas eu contei isso para que algumas pessoas vejam que existem essas coisas, tá bom? Deus te abençoe.